Olá pessoal, a gente segue o nosso curso de lógica com o tema desse vídeo, possibilidade lógica. Bom, como o próprio Stan Barnett, né, sugere para a gente pensar ou aprender uma forma de pensamento diferente é muito parecido com aprender uma língua, né? Isso é em qualquer área que a gente possa seguir, né? Qualquer estudo que você vai fazer, você vai ter o que o pessoal chama, né? Os termos técnicos, tá bom? O que é um termo técnico? É nada mais do que uma palavra nova, como se você estivesse aprendendo um outro idioma. Com o pensamento lógico não é diferente, e a gente precisa então estipular aí os termos base, algumas ideias e alguns raciocínios só conseguem ir para frente, não é? Com a compreensão desses termos, e possibilidade lógica é um desses que é fundamental para todo o nosso raciocínio, né? E em diversas vezes, em diversos outros vídeos, a gente já comentou isso. O que a gente está querendo fazer quando a gente está querendo saber se um argumento é válido? A gente começa a testar, né? Testar todas as circunstâncias das relações ali entre aquela premissa, aquelas premissas, não é? E a conclusão, para saber se a gente consegue afirmar que sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão vai ser verdadeira, né? Que não tem nenhuma possibilidade das premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa, né? Eu vejo, isso é importante. A gente está então procurando retirar um tipo de possibilidade para saber se é impossível de alguma circunstância ocorrer, né? O que a gente está fazendo quando a gente faz isso, né? Pegam enunciados que podem ser verdadeiros ou falsos, né? São as proposições, e a gente começa a testar, né, as organizações desses enunciados. A gente começa a pensar sobre as configurações que a gente pode ter desse conjunto de enunciados. E quando a gente está pensando aqui em configurações, é nos valores, né? Questão dos valores. A gente está trabalhando, aí nesse caso, numa lógica clássica, né? A gente está trabalhando com dois valores, tá bom? Quais são esses valores? Né? Verdadeiro e falso, tá certo? Esses são os valores dos enunciados de proposição, valores de enunciados, né? São valores proposicionais nesse caso. O que é interessante é que, embora o Stan Barnett, né, do nosso texto base, ele assuma, né, estipule que todas as proposições ou são verdadeiras ou falsas, mas é para aquele objetivo, né? Você pode aí observar, por exemplo, um texto clássico de um dos grandes lógicos contemporâneos, Gottlob Frege, no próprio sentido e referência, onde ele está analisando aí os tipos de enunciados, os tipos de proposições, e encontra algumas que podem nem ser verdadeiras nem falsas, aí são proposições da literatura, né? Proposições, sei lá, sobre Sherlock Holmes, etc. e tudo mais, né? Quando você observa isso, você pode chegar, né, a outros tipos de lógica, outros sistemas lógicos que abordam também não só essa bivalência, tá? Isso é conhecido em lógica como bivalência. Mas nesse caso da lógica clássica, nos fundamentos que a gente está compreendendo aqui, o que vai interessar para a gente são esses dois valores, tá certo? São proposições aí, ou verdadeiras ou falsas. E vamos agora para um exemplo, né, para a gente observar essas circunstâncias, né, como cada circunstância de uma relação de premissas, de enunciados em geral, é uma possibilidade, né? A gente pode ter, vamos para dois exemplos básicos que o nosso próprio texto básico utiliza, né? Você pode ter um argumento aí de uma única premissa, né, e uma conclusão. Quais são aí as relações que a gente pode fazer, as configurações, as organizações, né? Veja que, bom, uma premissa, uma proposição, ela pode ser ou verdadeira ou falsa. Então você pode ter a premissa, né, verdadeira, a conclusão verdadeira, né?
né? Isso é uma combinação. Você pode ter a premissa verdadeira, a conclusão falsa. Isso é uma outra combinação diferente. Você pode ter a premissa falsa e a conclusão verdadeira, né? Uma terceira combinação. E você pode ter a premissa falsa e a conclusão também falsa. O que ocorre aí? A gente tem 4 combinações. Podia ter alguma outra aqui, uma vez que a gente está trabalhando com enunciados ou verdadeiros ou falsos, a terceira opção é excluída, tá certo? Desse ponto de vista, a gente tem, né, trabalhando com 2 valores e 2 premissas, a gente tem 4 possibilidades. 1, 2, 3, 4 possibilidades, né? Possibilidade 1, possibilidade 2, possibilidade 3 e possibilidade 4. São 4 possibilidades distintas. Qual é a que vai interessar a gente? Qual é a que vai interessar a gente quando a gente está testando um argumento, né? Lembre aí do vídeo sobre estratégia de argumentação, né? Se o seu interesse é observar a validade do argumento, você vai testar apenas se existe alguma circunstância onde as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Se você conseguir demonstrar que essa circunstância é impossível, se você retirar essa possibilidade, você vai ter demonstrado a validade do argumento, porque esse argumento, caso as premissas sejam verdadeiras, necessariamente a conclusão vai ser verdadeira, né? E para isso a gente precisa única e exclusivamente dessa segunda possibilidade, onde você tem aqui, nesse caso, né, a verdade da premissa e a falsidade da conclusão, tá bom? Aí você vai ter que observar, né, cada caso na argumentação para você conseguir demonstrar que a proposição da premissa sendo verdadeira e a proposição da conclusão sendo falsa, as duas são compatíveis, não é? Em questão de significado, em questão de informação, etc. Vamos observar um segundo exemplo, né? Onde a gente tem aí 2 premissas e uma conclusão, né? Premissa 1, premissa 2 e a conclusão, tá bom? Quais são as combinações que a gente pode fazer, né? A gente pode ter premissa verdadeira, premissa 1 verdadeira, premissa 2 verdadeira, conclusão verdadeira. A gente pode ter premissa 1 verdadeira, premissa 2 verdadeira e a conclusão falsa, né? A gente pode ter também o que? Uma premissa 3 verdadeira, uma premissa 2 falsa e uma conclusão verdadeira, né? Uma possibilidade diferente de combinação. A gente pode ter também premissa 1 verdadeira, a premissa 2 falsa e a conclusão falsa, mais outra possibilidade. A gente pode ter então também uma premissa 1 falsa, né? Uma premissa 2 verdadeira e uma conclusão verdadeira, mais uma possibilidade de combinação diferente. Outra, premissa 1 falsa, a premissa 2 verdadeira e a conclusão dessa vez falsa. Mais uma, a gente já tem aí 6 combinações, não é? Vamos continuar para ver se a gente consegue mais. A gente pode ter uma premissa 1 falsa, né? Uma premissa 2 também falsa e uma conclusão verdadeira, né? 7 agora. Vamos ver se a gente consegue mais uma, né? A gente pode ter aí a premissa 1 falsa, a premissa 2 também falsa e, por fim, conclusão também falsa, né? O oposto da nossa primeira combinação. Você consegue pensar em mais outra, além dessas? Tente aí se você consegue fazer mais uma combinação, né? Se você conseguiu, faça um comentário aí. Se não, diga, olha, tentei também, não consegui nenhuma, né? Quantas combinações a gente teve aí? Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinações, tá certo?
o que é e quais dessas combinações, né? Qual dessas combinações interessaria a gente quando a gente está fazendo uma estratégia de argumentação, testando a validade, né? A gente quer o quê? Uma dessas combinações, uma dessas possibilidades, cada combinação dessa que relaciona os enunciados, né, é uma possibilidade lógica. Veja que interessante, cada combinação de enunciados, né, no discurso que você está argumentando é uma possibilidade lógica. Nesse caso, a gente quer a combinação, a possibilidade onde todas as premissas são verdadeiras. Quais são? A gente tem aqui a gente tem aqui dois, né? Parece que só duas delas a gente consegue ter todas as premissas verdadeiras. Todas as outras têm falsidade em pelo menos uma das premissas, então não interessa. Mas o que interessa mesmo a gente é onde a conclusão é falsa. Então essa aqui já não interessa pra gente, né? O que vai interessar é essa segunda aqui, onde a gente tem a verdade das premissas, premissa 1 e 2 verdadeiras, e a falsidade da conclusão, tá certo? A gente vai ter agora essa aqui interessante. Se você conseguir demonstrar num argumento de duas premissas e uma conclusão que essa possibilidade, essa linha aqui de combinação, essa coluna, aliás, de combinação é retirada, você conseguiu demonstrar, então, a validade daquele argumento. Por quê? Porque em todos os outros casos, sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão vai ser verdadeira. Bom, como todos os outros casos tem pelo menos uma falsidade nas premissas, os outros casos não vão interessar, não é? Aí a gente já consegue ter a necessidade, né? A não ser, claro, que você consiga encontrar uma outra coluna, uma outra combinação, que não é o caso. Por quê? Porque não é o caso porque a gente está trabalhando com dois valores aqui, tá certo? E uma vez que você está trabalhando com dois valores, é como se você estivesse operando aí um logaritmo na base 2, né? No caso aqui você vai ter uma potência, tá bom? Uma potência de 2, né? Você vai ter 2 elevado a x, e x aí vai ser a quantidade de proposições que você está operando, né? Você tem 2 aqui, você vai ter então 4 combinações. Você tem aqui 3 proposições, você vai ter 8 combinações, porque 2 elevado a 3 é igual a 8, né? Isso é algo interessante para você saber. Então, por isso que vocês não vão conseguir encontrar uma nova combinação aqui, tá certo? Esse é um desafio se vocês encontrarem. Então, quanto mais as possibilidades que você tem, se você for fazer de premissas, né? Quanto maior a quantidade de premissas, você vai ter uma quantidade de combinações, né? Então, quando você estiver lá até fazendo, né, brincando, fazendo as combinações, né, você olha a quantidade, faça, né, essa potência, e aí você já vai saber quantas colunas você vai ter. Se você percebeu nas combinações que você está fazendo que ainda não teve coluna suficiente, você continua fazendo combinação, porque aí ainda tem. E cada uma dessas combinações é uma possibilidade lógica.